Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Hoje vamos abordar o tema da maldição na Bíblia, em linha com o que prometemos na semana passada, partindo do tema da bênção na Bíblia. Na semana passada dissemos que hoje abordaríamos o tema da maldição na Bíblia. Faremos hoje a primeira parte do tema da maldição e para a semana a segunda parte. Começamos com uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para podermos acolher a mensagem do Pai ao tratarmos este tema da maldição na Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde sobre nós. Iluminai-nos, inspirai-nos, consolai-nos, ajudai-nos na dúvida. Espírito Santo, vós que desceste sobre os apóstolos e Maria Santíssima, descei sobre cada um de nós e fazei-nos acolher a vontade do Pai. Abri as nossas mentes para podermos penetrar nos mistérios da vida, nos mistérios da fé, nos mistérios da nossa existência. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no primeiro momento, uma breve introdução relativamente à relevância do tema da maldição. Na tradição africana, a maldição comporta o uso de palavras e ações ou gestos contra um indivíduo ou um grupo. A pessoa que maldiz, na tradição africana, profere palavras indicando um infortúnio que alguém sofrerá. E certas ocasiões, na tradição africana, usam-se gestos para amaldiçoar. Uma mãe que expõe a sua nudez ao filho, a título de exemplo, por algo que o filho fez, é considerado esse gesto o gesto de maldição. O fato de a mãe expor, por exemplo, a sua nudez perante o filho é uma maldição muito, muito forte. As maldições em África manifestam-se de diferentes maneiras. Digamos, a que leva à maldição. Por exemplo, a pessoa maldita sofre de problemas financeiros contínuos. Assim se acredita na tradição africana. Pobreza. Pode ser que a pessoa era rica e de um dia ao outro perde toda a sua riqueza. Isso é visto como uma maldição de alguém. Doenças crônicas,
mortes prematuras, também às vezes são tidas por maldições, acidentes ou lesões repetitivas, conflitos crônicos, casos repetitivos de suicídio numa família, na mesma família, isso também é visto como uma maldição. Às vezes o tormento mental crônico, alguém ou epiléptico, às vezes a família pensa que é uma maldição. Bebês doentes, a esterilidade, a mulher que não pode conceber, ou o homem também que não pode gerar filhos, considerado como uma maldição. Abortos espontâneos, sobretudo se são frequentes, são consecutivos, também isso é visto como uma maldição. Então, esta é uma realidade que quem é africano, de fato, não é novo. É uma realidade com que se depara todos os dias. A pessoa depara-se todos os dias com esta realidade da maldição. Agora, a maldição, então, é vista como um desejo de infortúnio para uma pessoa ou coisa, mas que os resultados são tangíveis através do uso da palavra e do gesto. Deseja-se um infortúnio a uma pessoa ou a uma coisa e o resultado é tangível, é visível. Então, este é o conceito de maldição em África. Ainda na nossa, digamos, na introdução, ainda relativamente ao contexto africano, de sublinhar o fato de que a pessoa que amaldiçoa é sempre o superior. Não é possível que um inferior amaldiçoe o superior. Esse é geralmente o mais velho, o idoso, o mais velho que amaldiçoa. Amaldiçoa o inferior. E pronto, de fato, as maldições são muito temidas, especialmente aquelas proferidas pelos pais, pela mãe. Uma maldição proferida pela mãe, sobretudo para as tribos matriarcais, não é? Onde há matriarcado, a maldição proferida pela mãe tem muito peso e é muito temida. Mas também as maldições proferidas pelos tios, tias ou outros parentes próximos, não é? Contra os mais novos da família. E a pior maldição é aquela proferida no leito da morte, que o ancião profere antes de morrer, e é uma maldição que se crê em África que pesa sobre os vivos. Sobretudo se a pessoa falece, a pessoa que profere a maldição falece, e antes de desdizer, antes digamos, de voltar atrás naquela maldição que proferiu, então deixa um peso muito grande sobre a família. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que vier a acontecer, os que ouviram, os que presenciaram a maldição vão concluir que é porque aquele fulano, aquele tio, aquela mãe, aquele pai que faleceu proferiu uma maldição minutos antes, instantes antes da morte. Então, por isso é que, de fato, para o cristão africano precisa olhar com muita, digamos, seriedade, tratar com seriedade o tema da maldição. Esta introdução, de fato, visa situar-nos no contexto africano, sobretudo, mas imagino que também outros contextos
também sintam a necessidade de abordar outros contextos culturais, também imagino eu que sentem a necessidade de abordar o tema da maldição. Então, depois desta introdução, convidar-vos-ia então a passar mesmo para o tema da perspectiva bíblica da maldição, a maldição na Bíblia. Ora, dizia na introdução a este programa que teríamos duas partes. Então, hoje não vamos esgotar todos os aspectos da maldição, retomaremos para a semana, mas também tenho a certeza que não conseguiremos esgotar para a semana. Mas vamos abordar hoje apenas alguns elementos introdutórios, um bocado de como que para criar o apetite para este tema, para depois continuarmos a aprofundá-lo para a semana. Então, a perspectiva bíblica da maldição ou a maldição na Bíblia. No Antigo Testamento, se formos ver o Antigo Testamento, a maldição era parte integrante da relação de aliança entre Deus e o seu povo, e entre Deus e o indivíduo, e também entre os membros da comunidade. Então, quebrar os termos de uma aliança era merecer a maldição, ou atrair a maldição para si. Então, a maldição no Antigo Testamento tem que ser vista dentro da aliança entre Deus e o povo de Israel, ou entre Deus e cada um dos membros do povo de Israel, cada um dos indivíduos, ou também as relações entre os membros, as relações dos membros da comunidade entre si. Então, quebrar a aliança era, digamos, era visto como atrair uma maldição para si, ou atrair uma maldição para o próprio, digamos, o povo ou a comunidade, atrair uma maldição para a família. Então, o israelita tinha também esse medo de quebrar a aliança com Deus, porque quebrando-a, ele seria amaldiçoado, ele atraía a maldição para si. Agora, embora os indivíduos no Antigo Testamento, os indivíduos pudessem pronunciar uma maldição sobre si mesmos, encontramos exemplos de indivíduos que podiam pronunciar a maldição sobre si mesmos para provar a sua veracidade, embora tenhamos estes casos de indivíduos que podiam proferir uma maldição sobre si mesmos, o comum no Antigo Testamento era que a maldição era feita ou por Deus, ou, como também dizíamos na introdução relativamente ao contexto africano, também era feita a maldição pelos mais velhos. Agora, alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos só para também irmos adentrando no nosso tema, exemplos de uma maldição que o indivíduo pronunciava sobre si mesmo para provar a sua veracidade. Encontramos lá em Números 5, 19 a 22. 5, 19 a 22. Vou ler assim rapidamente este texto. Diz assim o texto, a partir do versículo 19 de Números, capítulo 5. E conjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo, escuta bem, se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchaste, abandonando o leito do teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Então vejam que o Antigo Testamento tinha águas, ou do rio, ou águas numa bacia, ou águas numa panela,
que traziam maldição. Então, a esta mulher é dita, a ela se diz: se nenhum homem dormiu contigo e tu não te manchaste abandonando o leito do teu marido, então não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste do teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote, escuta bem, versículo 21, o sacerdote, é claro, o sacerdote daquele tempo, não o sacerdote de hoje, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio do teu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. Então, a ver aí, a mulher teria o ventre inchado pela maldição. Então, a ver aí, versículo 22 diz: e estas águas, aquelas águas que não serviam para abençoar, mas eram águas que a gente rociava sobre as pessoas e as pessoas ficavam amaldiçoadas. Então, diz o sacerdote: e estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazerem inchar o ventre e emagrecer os flancos. Então, a mulher deveria responder: amém, amém, para, digamos, como um juramento de que ela não cometeu o ato de infidelidade, porque se cometesse o ato de infidelidade, ficava amaldiçoada, ia beber daquela água que depois ela ficaria com o ventre inchado e os flancos magros ou emagrecidos. Então, aqui temos um exemplo de uma maldição do indivíduo, que o próprio indivíduo deveria provar a sua veracidade, que ele não cometeu um pecado, não roubou, não cometeu adultério, e via ou beber daquela água que o sacerdote tinha, a água da maldição, porque não era só a água da bênção. Nós vimos na semana passada a questão da água da bênção, mas também havia a água da maldição. Então, o sacerdote do Antigo Testamento, não o sacerdote cristão, não, o sacerdote do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, aqui temos um exemplo. Temos também outras maldições no Antigo Testamento, registradas no Antigo Testamento, especialmente aquelas que Deus pronunciou sobre a serpente. São as primeiras maldições na Bíblia, não é? Gênesis 3, 14 e 19. Gênesis 3, 14 e 19. Essas são as primeiras maldições que a Bíblia registra como feitas, proferidas por Deus, o Criador. Também vou ler assim rapidamente estes versículos de 14 a 19 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Então, a ver aqui, apresenta-se a serpente como a maldita, digamos, a criatura mais amaldiçoada entre todas as criaturas do campo. E ela anda de rastros sobre o ventre e come o pó todos os dias da sua vida. Então, esta é a maldição que Deus faz à serpente. Depois diz Deus: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está a ver aqui, semeia-se uma maldição. A serpente é amaldiçoada porque também perde a paz, a convivência entre ela e a mulher. Então, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, que alguns diriam, é por isso que nós hoje, que somos descendentes da mulher, de Eva, então também nós temos medo das serpentes, temos medo das cobras, por causa daquela maldição que ela sofreu, que Deus lhe disse que poria inimizade, ódio entre a serpente e a mulher, entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Então,
Alguns interpretam este texto cá, então muita gente tem medo da cobra porque de fato é por aquela maldição que Deus proferiu no livro do Gênesis. Nós não vamos interpretar estes textos agora, mas não tem nada a ver o medo que nós temos da serpente hoje, não tem nada a ver com a maldição de Deus. Primeiro, a própria maldição de Deus, a serpente devia ser interpretada, né? Não é quando Deus diz porém ódio entre ti e a mulher, não se refere a esse medo que nós temos de pisar na serpente ou ver a serpente e gritamos, corremos. Não tem nada a ver com isso. Aqui é simplesmente o fato de que cria-se uma desarmonia total entre o reino animal e o reino, digamos, e o reino, digamos, o gênero humano. Então, esta inimizade que se cria entre as duas espécies, a espécie, digamos, animal e a espécie humana, então é para dizer que há uma desarmonia na natureza, na criação. Agora, se isso é uma maldição de Deus ou não é, então aí também precisaríamos interpretar. De todas maneiras, não gostaria de me perder na interpretação, na exegese deste texto. E está claro que é uma história, tem que ser interpretada, não se trata de medo, a maldição à serpente não consiste, digamos, o fruto da maldição da serpente não consiste no medo que os homens têm da serpente, ou a serpente tem dos homens, porque também há serpentes que fogem quando vem o homem. Não tem nada a ver com isso. Aqui é simplesmente quando Deus diz, porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, refere-se a uma desarmonia total entre o reino animal e o reino digamos, do ser humano. Voltando, versículo 16, como dizia, não gostaria de me perder nesses comentários exegéticos. Versículo 16, estamos a ler Gênesis 3, 14 a 19. Então, versículo 16, disse também a mulher, então depois da maldição à serpente, Deus disse à mulher, multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores. Então, vejam aí, aqui uma leitura à letra, ao pé da letra, pareceria que as dores que as mulheres sentem, as dores de parto, é pela maldição do pecado original. Então, quer dizer que antes do pecado original não tinham dores de parto. Mas de fato ainda não, Eva quando cometeu o pecado original não teve filho. Então não podemos tirar a conclusão de que as dores do parto agora são digamos fruto da maldição de Deus à mulher. Não podemos tirar essa conclusão, porque nós não sabemos se antes do pecado ela tinha dores de parto ou não, porque ainda não tinha tido nenhum filho quando cometeu o pecado original. Eva e Adão ainda não tinha nascido o primeiro filho, Caim. Depois Deus diz à mulher, dentro da maldição que profere contra ela, diz: teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Aqui nos dirão que aqui a maldição consiste na atração que a mulher tem para com o seu esposo, atração física, de ter alguma relação, sentir a necessidade de relação com o esposo, com o homem. Então isso também é fruto da maldição de Deus. Lendo assim o texto, de fato é isso que diz aqui, mas tem que ser interpretado. Então maldição aqui, a inclinação, desejo sexual, desejo de uma relação da mulher, digamos, desejo de homem, não é maldição de Deus. Aqui também deveríamos deter-nos para fazer uma exegese deste texto, para dizer o que de fato, o que significa esta maldição de Deus
que diz vai multiplicar as dores de parto, os desejos da mulher vão impeli-la para o seu marido e ela estará sob o domínio dele, que simplesmente não é uma maldição, é para dizer que o desejo não só da mulher, mas também do homem, a inclinação para o outro, se não é controlada, leva digamos, ao abismo. É por aí. E o abismo, então, pode ser visto como uma maldição, mas não é de fato uma maldição, uma escolha. Então, aqui, esta inclinação para o homem, inclinação para a mulher, para uma relação íntima, não deve ser vista em si como uma maldição, mas é, digamos, a inclinação desenfreada, uma inclinação sem controle. Então, isso sim leva ao abismo, e esse abismo pode de fato ser visto como uma maldição. Mas, de todas as maneiras, estes são textos, diria, não tão fáceis de comentar, sobretudo agora que o nosso tema não é fazer exegese desse texto, é apresentar a maldição em si, no Antigo Testamento e na Bíblia em geral. E depois é a vez do homem. Primeiro a serpente, depois a mulher e depois o homem. E Deus diz em seguida ao homem: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Já viu aqui? Primeiro a maldição vai para a terra, não vai para o homem. O homem vai primeiro para a terra, diz: a terra será maldita. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Então aqui o trabalho na machamba, trabalho na horta. O trabalho na horta é apresentado aqui como uma maldição. A terra, produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que te foi, de que foste tirado, porque és pó, e pó te has de tornar. De hora em diante serás... que podemos parar por aí. Então, aqui... insisto aqui, estas são narrações... São narrações muito simbólicas, cheias de símbolos que deveríamos interpretar. Então aqui no versículo 17, comerás do fruto da árvore que eu te havia proibido, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra, tu tirarás dela com trabalhos penosos. Então aqui o trabalho manual não é uma maldição, simplesmente aqui também é apresentado como uma maldição, simplesmente porque o trabalho manual feito sem amor, trabalho feito sem amor, sem dedicação, leva, digamos, a consequências negativas para a família e também para a sociedade. Então, um trabalho manual, não é, o trabalho em si não é uma maldição, mas é a maneira, como ele é feito, com transparência, com amor, com dedicação. E quando diz aqui, tirarás da terra com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida, então não é porque o fato de trabalharmos na machamba ou na horta ou outro trabalho manual, isso seja uma maldição, porque se não fosse maldição estaríamos a comer sem ter que trabalhar. Então comer, estar bem sem trabalhar, isso aqui é bênção. Não, bênção não é comer sem trabalhar. A bênção é trabalhar e colher do fruto do próprio trabalho. Essa é que é a verdadeira bênção. Não estar bem sem ter sofrido pelo que a pessoa tem. Mas, digamos, esta capacidade de aplicar
envolver toda a inteligência, todas as capacidades e produzir para si, para a sua família, para a sociedade. Então essa já não é maldição, mas é bênção. Que temos depois outra maldição interessante, antes de fazermos uma pausa, é aquela que encontramos em Gênesis 4:11. Caim, depois de ter, digamos, assassinado seu irmãozinho Abel, Deus também amaldiçoa Caim, diz: de hora em diante serás maldito tu, Caim, e serás expulso da terra que abriu sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Aqui é uma maldição muito forte, é uma maldição muito forte aqui, porque matou o seu irmão. Ele será maldito e expulso da terra que bebeu o sangue derramado do seu irmão. É muito forte isto. Aqui a maldição consiste, digamos, simplesmente na ruptura da aliança, do bem, da relação entre dois irmãos. Então, aqui colocam-se palavras na boca de Deus que amaldiçoa, porque, como dizia na introdução, quem amaldiçoa é sobretudo Deus. Então o autor bíblico coloca na boca de Deus estas palavras de maldição, simplesmente para repudiar a ação cometida, a ação de Caim ao assassinar o seu irmão mais novo. De fato, a maldição pronunciada por Deus visa, no Antigo Testamento, a maldição que Deus pronuncia, e isto é para todas as maldições, visa primeiro denunciar o pecado. Denunciar o pecado, qualquer maldição. Então, ao lermos uma maldição de Deus no Antigo Testamento, devemos colocar esta pergunta: que pecado está a ser repudiado? Então, esta é a maneira de aproximarmos a maldição na Bíblia. Primeiro, que pecado está a ser denunciado com aquela maldição? Pode ser o pecado do adultério, o pecado do assassinato, o pecado do roubo. Então, o ladrão é amaldiçoado, o adúltero é amaldiçoado, o assassino é amaldiçoado. Então, o primeiro, que pecado é que está a ser repudiado, está a ser denunciado? Depois da denúncia, o objetivo da maldição. Segundo, chamar a atenção para a pessoa que está sendo amaldiçoada e também para os demais. Seria como chamar a atenção da pessoa que está sendo amaldiçoada e também para os demais, atenção destas pessoas para a gravidade do ato cometido ou que será cometido no futuro, não é? Então, tem estas dois objetivos a maldição no Antigo Testamento. Então, denunciar ou repudiar o pecado. Então, a pergunta que nos colocamos perante uma maldição, um texto de maldição, um texto bíblico de maldição, a pergunta que nos acompanha para podermos interpretar a maldição, situá-la no seu contexto, afinal, aqui neste texto, que pecado está a ser denunciado, que pecado está a ser repudiado por Deus, ou pelo mais velho que pronuncia, ou que profere a maldição. E o segundo é chamada de atenção da pessoa que está sendo amaldiçoada e também dos outros para a gravidade do ato. Então, quanto grave é o ato? Esta é a pergunta, não é? O ato que está a ser repudiado é grave. E quanto grave é esse ato? Ora, nesta ordem de ideias, não é? A palavra da graça no Antigo Testamento é importante, isso
o fato de ser Deus quem pronuncia a maldição, no Antigo Testamento também é Deus quem pronuncia a bênção. Então, não podemos dissociar bênção e maldição. Na teologia do Antigo Testamento, a maldição, a palavra da maldição coincide com a palavra da bênção. É o contrário, seria outra face da moeda. Então, a bênção, num certo sentido, então é maldição no outro sentido. Então, também se nós nos depararmos com um texto bíblico de maldição, então também seria importante colocar-nos esta pergunta. Esta é a maldição. Por exemplo, Caim, amaldiçoado, serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Isso lemos já em Gênesis 4:11. Esta é a maldição. Mas qual seria a bênção? Qual é a bênção? Qual é o contrário desta maldição? Então, isso leva a um comportamento, a uma vida prática. Então, por exemplo, tomando o exemplo de Caim, diz, serás maldito e expulso da terra porque mataste o teu irmão. Então, o positivo seria, serás abençoado e ficarás na terra porque conviveste bem com teu irmão. Então é preciso tomar a maldição e convertê-la no positivo, fazer uma conversão linguística para o positivo. Isto podeis, irmãos, fazê-lo para todos os textos de maldição. Eram digamos, visavam, os textos de maldição, visavam também guiar, controlar o comportamento do ser humano. Então, se nós hoje, ao lermos uma maldição na Bíblia, o que podemos fazer? Convertê-la no sentido positivo para a vida. Isso não é difícil, não. É interessante, de fato, constatar que quando a maldição de Deus cai sobre o povo desobediente, não é que revoga a aliança de Deus que jurou abençoar o seu povo, de Deus que jurou amar o povo, proteger o povo. Então nós podemos dizer, então quando Deus amaldiçoa o povo, está a se contradizer, porque ele jurou antes, já disse que eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu vos ampararei, eu estarei convosco, eu caminharei convosco. Então não é uma revogação do juramento de Deus e da promessa de Deus, mas é uma implementação da aliança, aquela aliança de que nós somos um. Eu estou contigo, Israel. Tu estás comigo, Israel. Então a maldição é uma denúncia forte de que afinal rompeu-se aquela aliança. Então não é uma revogação da promessa, mas é uma denúncia da ruptura da aliança entre Deus e seu povo. Agora, de fato, Deus vai, no Antigo Testamento, Deus vai amaldiçoar práticas humanas como a idolatria, desonra aos pais, vai amaldiçoar quem adora ídolos, vai amaldiçoar quem desonra o pai, maldição, por exemplo, quem trai contra seus vizinhos, quem é injusto, quem comete incesto, adultério, homossexualismo, suborno, desobediência a Deus. Então, tudo isto traz maldição no Antigo Testamento. Mas, insisto, para nós, ao lermos estes textos de maldição, é muito importante lembrarmos que, de fato, visavam moldar o comportamento do homem. Então, nós hoje podemos fazê-lo convertendo, digamos, em positivo estas maldições e aí continuar a servir o nosso Deus. Façamos uma breve pausa musical e nos vemos dentro de instantes.
Tantas as memórias que preciso esquecer. São muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em teu amor, e contigo eu sei, eu vencerei o mal. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em teu amor, e contigo eu sei, eu vencerei o mal. Ó Pai, nós te entregamos todas as nossas feridas mais profundas. Cura-nos, ó Pai, com teu amor, levanta-nos. Somos teus filhos. Entregamos nossos medos, traumas, complexos. Cura-nos. Nós acolhemos o teu amor que nos faz homens e mulheres novos. Irmãos, bem-vindos à segunda parte do nosso tema de hoje, que reconhece é muito denso. É interessante, porém é denso. E difícil. Eu também estou a gaguejar porque e mesmo a estremecer, porque é um tema não muito fácil. Eu comecei fazendo uma introdução do tema a partir do contexto africano, e agora tratei alguns aspectos no Antigo Testamento, sobretudo a partir do livro do Gênesis. E agora gostaria, nesta segunda parte, assim, também em linhas gerais, abordar a questão da maldição, a famosa maldição hereditária. Maldição hereditária quer dizer que a pessoa pode nascer com uma maldição, ou pode estar a sofrer a maldição dos pais ou das mães, ou da sua mãe ou dos seus avós. Agora, isto vamos ver bem aqui a partir das Sagradas Escrituras. Se não terminarmos hoje, não esgotarmos hoje, retomaremos, como dizia, para a semana este tema. Então, a maldição hereditária. Um escritor, Jorge Linhares, define a maldição como a autorização dada ao diabo
por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. Diz que a autorização dada ao diabo, a pessoa que amaldiçoa, autoriza, usando palavras, autoriza o diabo para fazer mal à pessoa amaldiçoada. Agora, reparem, esta definição não é cristã, católica não. Autorizar o diabo, que eu como superior, posso com palavras autorizar o diabo para fazer que o diabo faça mal ao meu irmão, ao meu amigo, não. Mas passemos, esta foi só uma definição para provocar o nosso raciocínio, porque também, do ponto de vista africano, há esta crença que o chefe da família autoriza os maus espíritos ou invoca os maus espíritos para eles fazerem mal a alguém. Então, por isso é que eu trouxe aqui a colação esta definição do Jorge Linhares, porque não é nova no contexto africano. Mas aqui tem a ver, segundo ele, tem a ver com o uso da palavra. Então, é forte a palavra pode abençoar e a palavra pode também amaldiçoar. Ora, esta maldição hereditária, por exemplo, também hoje na sociedade, nas famílias, pensa-se que por chamar a criança porco, muitas vezes, você é porco, você é porca, então vai ficar na criança, vai ser sujo, vai crescer sujo, vai ser sujo, porque a mãe lhe dizia porco, lhe dizia porca, porque se crê numa cadeia, uma cadeia de maldição, uma série de maldições que se transmitem hereditariamente. Agora, há outros exemplos que podemos dar. Por exemplo, tomo café e logo sofro uma dor de cabeça. A causa da dor de cabeça é o café que tomei. Passo diante de um gato preto e depois acontece alguma coisa na minha vida, a causa do infortúnio é aquele gato preto. Sei lá, fico doente e não consigo ir à igreja, então a causa da doença é a minha ausência aos cultos. Pensa-se que porque eu não fui à igreja, então por isso estou doente. Agora, é importante olhar para tudo isto com muita perspicácia, com muita capacidade de reflexão e também bom senso, com bom senso. Esta maldição hereditária que passa de pais para filhos, podemos encontrá-la, esta mentalidade também no Antigo Testamento, onde se fala de uma, por exemplo, em Gênesis 9, 25 a 26, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja Canaã, seu escravo. Então aqui é uma maldição que passa, não é? Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos, para os teus irmãos. Então aqui é uma maldição hereditária. Gênesis 9, 25, 27. 9, 25, 27, Noé, a maldição de Noé sobre o seu filho, Cam,
Então surge uma questão: os pais têm poder para amaldiçoar os filhos? Os pais, será que os pais têm poder para amaldiçoar os filhos? Do ponto de vista africano, sim. Do ponto de vista africano, como também fizemos a introdução, até demos o exemplo da mãe que às vezes põe a nudez, tira a capulana em frente do filho, essa é uma maldição para o filho. Mas do ponto de vista da fé cristã católica, será que os pais têm poder para amaldiçoar os filhos? Não, não têm. Não têm poder do ponto de vista cristão. O pai, a mãe amaldiçoar o filho. Não tem. A mãe e o pai têm poder para abençoar, não para amaldiçoar. Mesmo o padre não tem poder para amaldiçoar. O Papa não tem poder para amaldiçoar. Deus, mesmo Deus, não tem poder de amaldiçoar. Porque os textos bíblicos que acabamos de ver, que estamos a ver, são maldições, mas têm que ser vistos como gêneros literários, quer dizer, maneiras de escrever, ou narrativas, ou parábolas, então, e devem ser interpretadas. Agora, esta espécie de linhagem espiritual corporativa, quer dizer que eu estou hoje amaldiçoado porque o meu pai também trazia uma maldição do seu pai. E o pai do meu pai trazia maldição do pai dele. E o pai do meu pai, o meu pai. Então, isso chama-se linhagem espiritual corporativa. Então, nós não aceitamos isto. É claro, depois aqui seria toda a questão do pecado original. Vamos abordar isso para a semana, mas a partir de agora negamos a questão da maldição hereditária e que vem da linhagem espiritual corporativa. A partir daqui negamos isso. Depois iremos abordar para a semana a questão do pecado original. Então, por que negando que o pecado, a maldição passa de um ao outro, por que nós então acreditamos no pecado original? Então vamos ver que provavelmente esse vai ser um caso único. Vamos interpretar isso. Então, terminando hoje, o cristão pode quebrar, é chamado a quebrar maldições, não indo aos curandeiros, não indo a pastores e profetas para quebrar maldições. Primeiro porque, se o cristão é homem e mulher de fé, nunca será amaldiçoado por ninguém. Nunca vai ser herdeiro de maldição nenhuma. Então, aqui não é questão de estar a quebrar maldições, ir a igrejas, ir a seitas, porque eu estou amaldiçoado, vou pedir uma oração para quebrar maldição, quebrar feitiço. Não é verdade. Não é verdade. O que nós temos que fazer é referir-nos, apegar-nos ao Evangelho, à Palavra de Deus. Por exemplo, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que, digamos, obedece a Deus, todo aquele que vive a Palavra de Deus, nunca, nenhum mal o alcançará, nunca será amaldiçoado. Então não é que ter medo da maldição, é simplesmente apegar-se à verdade de Deus, evitar o pecado e viver na santidade, obedecendo à vontade de Deus. Então aqui não precisa de rituais para quebrar maldições, não precisamos de nada disso. O cristão simplesmente tem que acreditar em Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo, rezar, orar a Jesus Cristo, ler a sua palavra. Então não podemos perder tempo aí procurando alguém que nos ajude a quebrar a maldição que nós recebemos, herdamos dos nossos pais. Então o diabo não tem poder sobre nós. Todas essas coisas de maldição, feitiços, são coisas que não têm poder sobre
aquele que crê na salvação em Jesus Cristo, aquele que crê no poder de Jesus Cristo Salvador. Então, basta-nos a palavra de Deus, basta-nos a fé, basta-nos o amor de Deus, é sentir que Deus está conosco. Então não podemos continuar a ter medo de maldições, ter medo de gato preto, ter medo de sei lá, de coisas que estão a acontecer porque achamos que é uma maldição. Então, continuamos, irmãos, a acreditar em Deus. Vamos para a semana retomar este tema, como dizia, é denso, muito denso, é densíssimo este tema. Vamos retomar e tocaremos também a questão, para a semana, a questão do pecado original, partindo do fato que na Bíblia não existe maldição hereditária, uma linhagem espiritual corporativa. Há muita gente que vai entrando, o filho, meu neto, meu bisneto, todos vão sofrendo a minha maldição. Do ponto de vista bíblico, isso não existe. Bem interpretado o Antigo Testamento, bem interpretado o Novo Testamento, de fato o Novo Testamento também não tem nada disso. O Antigo tem muito disso, mas nós sabemos que o cristão não parte do Antigo Testamento para interpretar o Novo, mas parte do Novo para interpretar o Antigo. Então, se no Novo não temos, quer dizer que é preciso tomar isso a sério, a questão de por que no Novo Testamento não existe toda essa a questão da maldição hereditária. Tem um bocado do pecado de Adão e Eva e da condenação, mas que Cristo nos libertou. Então aí é essa chave de interpretação, fomos libertos por Cristo. Então a maldição fora de nós, das nossas mentes e dos nossos corações. É simplesmente a fé em Jesus Cristo, uma fé forte, firme em Jesus Cristo, leitura da palavra de Deus, vida na santidade, evitar o pecado, crer fortemente no poder salvador de Cristo. Irmãos, podemos ficar por aqui até para a semana para abordarmos a segunda parte do nosso tema da maldição na Bíblia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.